A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigada por mais esse estudo. Muito obrigada por tudo, Senhor. O Senhor maravilhoso todo o tempo, Senhor. Senhor, peço, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente enxergar as coisas, as suas coisas, Senhor, e revela, Senhor, aquilo que o que foi escondido, Senhor, daqueles que não o conhecem. Permita, Senhor, que cada dia mais a gente venha conhecer-te. E muito obrigada por tudo, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dados a Ti. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos o Marcos, capítulo 4, dos versículos de 21 a 25. Amém? Eu deixo para vocês como leitura complementar Lucas, capítulo 8, dos versículos de 16 a 18. Amém, amados? Então vamos lá. Em Marcos, capítulo 4, versículo 21, diz assim: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Né? O Senhor Jesus perguntando, né? Em Mateus, capítulo 5, versículo 15, fala sobre a lamparina que é colocada em lugar próprio para iluminar todos que estão na casa. Em Lucas, capítulo 11, versículo 33, é semelhante, que diz assim: Para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem, né? Então, novamente, o versículo 21, o Senhor Jesus perguntando: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Vamos tentar imaginar aqui, né? Nos tempos dos nossos avós ou dos nossos pais, ou nos seus próprios tempos, não havia eletricidade, certo? E era utilizado o quê? Velas, lamparinas, candelabros, candeias, né? E isso era utilizado para o quê? Para iluminar a casa, para que as pessoas possam enxergar no interior da casa, né? Do quintal para fora ficava escuro, né? Se não botasse uma lamparina para fora, ia ficar tudo uma escuridão total. Mas dentro da casa, para ter posso dizer, uma visibilidade, era necessário o quê? Algum ponto, algum foco de luz, que normalmente provinha de onde essa luz? Do fogo. Então, o Senhor Jesus perguntando, se coloca, né, a candeia para ser posta debaixo do cesto, debaixo da cama, então vamos imaginar como vela, né? Essa candeia, vamos imaginar uma vela.
Quando a gente acende uma vela, essa vela para iluminação, né, para iluminar a casa, vamos pensar lamparina, lamparina para acender a casa, uma lâmpada, a gente acende para que a gente enxergue dentro de casa, né? O propósito dela é para iluminar, por assim dizer. Mas me fala, por que ela precisa para iluminar? Eu tô enrolando para explicar. Senhor, me ajuda. Enfim, então a gente precisa iluminar. E para iluminar, você precisa colocar essa lâmpada, essa lamparina, né, num local dela, né, um local próprio, um lugar alto, para o quê? Para iluminar todo o ambiente. E o Senhor Jesus perguntando: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto, debaixo da cama? Então, ia acender a luz para colocar embaixo da cama? Para colocar um cesto em cima tampando aquela luz? Não, né? Não vem antes para se colocar, não vem antes para se colocar no velador, né? Então você não acende uma luz para deixar essa luz apagada, por assim dizer, né? Versículo 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Em Mateus 10, 26, diz assim: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido, né? Aqui o Senhor Jesus falando para que não venhamos a temer a ninguém, né? Porque tudo que está encoberto será o quê? Conhecido, né? Então, se pessoas elaboram planos contra você no seu coração, armam ciladas, né? O inimigo arma ciladas para você, a gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque o nosso Deus, que é onipresente, onipotente e onisciente, ele sabe de todas as coisas. Tem um versículo que fala que a gente pode ir no mais profundo, né, do oceano, e ali o Senhor vai nos ver. E é realmente isso, né? Quando começar o princípio do fim, o grande terror, né, o grande dia, as pessoas que desobedeceram a Deus vão procurar se esconder, até mesmo o quê? Embaixo da pedra, né, das pedras. Para mim não ficar só falando, eu procurei aqui uns versículos para ler com vocês. Em Hebreus, capítulo 4, versículos de 13 a 16, diz assim: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote, que é nosso Senhor Jesus, que foi tentado do mesmo modo que nós, no deserto, Mateus 4, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Amém, amados? Vou continuar. Salmos 139, 8 a 10. Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Em Jeremias 23, versículo 24, diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor.
Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. E mais, Isaías 2,19 diz assim: então os homens se meterão nas concavidades das rochas, né? Nas cavernas, e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa. Não, perdão. Nas concavidades das rochas, né? Embaixo das rochas, tentar, né? Se esconder entre as rochas e enfiar o corpo, né? De maneira que Deus não os veja, né? Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. E por último, Apocalipse 6, versículo 15, que diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Por que eu estou falando todos esses versículos, né? Para vermos aqui que o Senhor Jesus falou, porque, versículo 22, Marcos 4. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então, todas as coisas vão ser o quê? Reveladas. A luz será o quê? Brilhante e vai revelar a tudo. Não importa o que acontece na escuridão, os pecados, as maldades, as iniquidades, aquelas coisas que são cometidas na escuridão, né? Que as pessoas acham que estão fazendo, mas ninguém sabe. Deus sabe. E tudo isso vai ser o quê? Conhecido, né? Aqueles que praticam o mal no seu coração, praticam literalmente ações mais pela terra no escuro, achando. Pode ser o escuro, amados, de falta de luz físico, né? À noite, quando ninguém está vendo. Mas também pode ser o escuro espiritual, né? Que remete dentro de você, nos seus pensamentos, as maldades que você pratica dentro de si, no escuro, no obscuro, aqueles desejos mais profundos que temos de fazer, não sei, um determinado tipo de coisa, mas a gente pode achar que ninguém sabe, que ninguém vai descobrir, que a gente pode estar com uma máscara fingindo sermos bons, quando na verdade não somos, né? Mas tudo isso vai ser o quê? Revelado. Nós não estamos, né? Ninguém pode enganar a Deus. Vocês conhecem a passagem da Ananias e Safira? Que Ananias e Safira, o Ananias foi lá, pegou uma propriedade dele, vendeu por um tal valor e foi lá, depositou para os apóstolos, né? Deu aos apóstolos um outro valor, né? Então ele reteve parte do valor da venda daquela propriedade para ele e para sua esposa, né? Para sua mulher Safira, e deu essa outra parte para os apóstolos. E Pedro falou, né? Que ele não estava mentindo ali para os homens, mas ele estava mentindo o quê? Estava tentando mentir para Deus, mas não tem como mentir. O que aconteceu? Ananias e Safira morreram, né? Então, amados, nós vimos, né? Lá em Mateus 10, 26, portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. Versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Ouvidos espirituais. Eu gosto de o quê? De que a gente busque ter cada dia mais visão espiritual, né? Então, se você tem ouvidos para ouvir, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Ouvir o quê? As coisas espirituais, as mensagens espirituais. Amém? Versículo 24. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Atendei ao que ides ouvir. Senhor Jesus aconselhando, não, falando para eles, né, ministrando, ensinando a eles para que eles, o quê? Fizessem aquilo que eles ouvissem, né, ouvissem.
Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Então, da medida que a gente medir as pessoas, as coisas, né? Essa mesma medida vai ser utilizada para medir a nós. E ser-vos-á ainda acrescentada, né? Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Em Mateus, capítulo 7, versículo 2, diz assim, ó: porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Amém, amados? Então aqui, né, de acordo com o que a gente fizer, né, o acordo que a gente medir, nós seremos o quê? Medidos. Eu gosto de dar exemplos naturais que eu digo do cotidiano, do ser humano, né, para tentar ilustrar, né. Espero que eu seja feliz nessa ilustração. Mas imaginemos uma pessoa socialmente e economicamente com uma vida acima da média, né? E ela dá muito valor à vida que ela leva e valor ao que tem, às posses, certo? E ela de repente ela vê uma outra pessoa que tem um determinado tipo de vida não inferior, quer dizer, inferior para ela de acordo com os padrões que ela enxerga como bom. Então, uma pessoa economicamente menos favorecida e socialmente também, né, com um desenvolvimento diferente daquela primeira pessoa. Então, essa pessoa, se não tiver temor a Deus, né, e acreditando que os padrões e as medidas que ela acredita que são bons, ela vai utilizar naquela outra pessoa. E de certa forma, ela vai subjugar, né? Julgar aquela outra pessoa como inferior. E também, em contraponto, se ela encontrar uma pessoa mais favorecida que ela, economicamente, socialmente, então ela vai julgar essa pessoa superior, dentro de uma medida social, econômica, né? E etc, né? Então, essa pessoa, de certa forma, ela está usando medidas. Que medidas? No âmbito social, no âmbito econômico, e pode haver várias outras medidas, né? Só que essa pessoa está medindo a outra, né? E lembra, a gente não pode o quê? Não devemos julgar. Para o quê? Para não sermos julgados, né? E com isso, amados, tô vendo aqui, Mateus 7, de 1 a 2, que diz: não julgueis e não sereis julgados. Deixa eu aqui achar para vocês, Mateus 7, glória a Deus. Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Amém? Então, o Senhor Jesus nos alertando, né, para que não julguemos uns aos outros para não sermos julgados. Todos nós somos pecadores, certo?
E por isso não podemos julgar a ninguém, porque nós mesmos somos pecadores. Ah, mas fulano mente. Mas eu faço, digamos, eu quero dar exemplos, né? Mas fulano rouba, mas eu minto. Cicrano dá falso testemunho a respeito dos irmãos, mas eu adultero. Beltrano faz isso, mas eu faço aquilo, entende? Então nós não temos, né? Não devemos julgar, uma vez que não faz sentido para mim, na minha visão, não faz sentido eu apontar para o meu irmão e falar que ele faz algo, sendo que eu sei que eu também faço algo, entende? Então não devemos julgar e não devemos medir. Por quê? Porque essa mesma, vamos imaginar, a mesma medida que a gente vai usar para ele vai cair sobre nós. Mas fulano é pecador. Aí pá, cai a medida em mim. Mas você é pecadora também. Ah, você vai julgar. Vai, esse julgamento vai. Todos nós vamos o quê? Nos apresentar diante de Deus. Amém, amados? Então lá, Marcos 4:24. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13:12 diz que quem tem receberá mais e quem não tem perderá até o pouco que tem. Mateus 25:29, quem tem receberá ainda mais, quem não tem perderá o pouco que tem. Lucas 19:26, as 10 moedas de ouro. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem, muito receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele, né? Então, amado, essa passagem, Lucas 19:25, fala sobre o mau funcionário, né? E assim será também e assim será também o reino de Deus. Aqueles que não aproveitam do poder e do conhecimento da palavra de Deus e não fizerem a parte na obra de Deus e portanto não colheu fruto, né? Não salvou almas para Jesus, não transmitiu o evangelho, perderá a graça de Deus, perderá o Espírito Santo e talvez, não sei, a salvação. Só o Senhor pode julgar, né? Só o Senhor poderá julgar a respeito dessa questão. Amados, à medida que somos, né, a luz para o mundo, nós não podemos ficar escondidos. Uma vez que temos uma missão aqui na Terra, devemos prestar contas ao Senhor das nossas ações. Em Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16, diz que vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Então, amados, se nós somos a luz do mundo, nós devemos estar no local adequado. Eu comecei o estudo falando sobre o quê? Que uma casa precisa de um ponto de luz, que seja uma vela, um candelabro, uma lamparina, mas ela precisa estar no local adequado para iluminar toda a casa. A luz que somos nós, que encontramos, né, ao nosso Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é a luz do mundo, o Senhor Jesus nos torna também a luz para o mundo. Então, para iluminar este mundo, nós precisamos estar onde? Em um local que dê vazão a essa luz para que as pessoas que estão na escuridão possam enxergar através da luz que brilha em nós. Então, nós,
Amém? Cristãos que somos a luz do mundo, que temos uma missão de passar a palavra de Deus adiante e buscar levar, salvar almas para Cristo, nós devemos estar em um local determinado, feito para o quê? Para isso. Não se pode esconder uma cidade que está iluminada em cima de um monte, certo? Mas você pode esconder uma candeia que está embaixo de um cesto. Então, nós não podemos deixar abafar a luz de Cristo que brilha em nós. A palavra diz, lá no Antigo Testamento, que Moisés estava na presença de Deus, né? E ele desceu, ele tinha um brilho nele muito grande. Só que ele escondeu aquele brilho. O rosto de Moisés resplandece. Lá em Êxodo 34, dos versículos de 29 a 35. Eu não vou ler para vocês porque está muito grande, mas leiam depois. Êxodo 34, dos versículos de 29 a 35. Mas só para falar aqui rapidamente, né? Versículo 30 e 33. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então, o Senhor estava lá, Moisés estava lá no Monte Sinai, né, na presença de Deus, do Senhor, e ele voltou com o rosto resplandecendo. No 33, assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Então, depois que Moisés terminou de falar com Arão e os filhos de Israel, o que ele fez? Ele botou um véu e tampou o seu rosto, né? Nós não devemos, amados, tampar esta luz, que sermos a imagem e a semelhança de Deus, darmos testemunho para Deus através da nossa vida, através das nossas ações e transmitir a palavra de Deus para as pessoas que estão com os olhos tapados, que estão na escuridão, que estão no mundo e que precisam de ajuda. Amém, amados? Então, não faz sentido, acender uma candeia para ser posta embaixo de um cesto ou debaixo da cama. Amém, amados? Amados, eu tive uma certa... Vocês perceberam pelo longo do vídeo que eu tive um pouco mais de dificuldade para me expressar, mas eu verdadeiramente espero que vocês tenham compreendido basicamente o que eu quis transmitir aqui, que Deus nos dê revelação cada dia mais da palavra dele, que Deus dê revelação a vocês e também peço que ele continue me capacitando cada dia mais. Amém, amados? E é isto. No próximo vídeo nós vamos ver sobre a parábola da semente. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.